Gente, que bom estar aqui com vocês, que alegria. Meu nome é Davi, não sei se você já me conhece, né? Acho que se você é dessa igreja e não me conhece, peraí. Boa. Gente, nos últimos cultos, a gente tem conversado, não sei se você lembra da pregação do último culto. Quem lembra? Lembra nem o que eu almocei hoje, né? Mas nos últimos cultos a gente vem conversando um pouquinho sobre justiça de Deus. Sobre ser justo, né? O pastor fez até uma pergunta aqui que é: o que é que eu faço para me tornar justo? Sobre a justiça que vem por meio da fé. E eu achei muito legal. Ele comentou até sobre a questão, não sei se você se lembra, que Deus ele causou uma amnésia nele próprio. Não é isso? Deus causou uma amnésia nele próprio e se esquece. O Deus que se esqueceu. Você lembra disso agora? Amém. Quem estava aqui domingo passado? Eu. Glória a Deus. Então, o pastor vem falando sobre isso, sobre essa questão de justiça de Deus, sobre salvação, sobre perdão dos pecados. Eita. E aí, ele fala sobre essa questão do Deus que se esqueceu. E eu achei isso muito legal, porque apesar da gente ler na Bíblia várias vezes, às vezes a gente não presta tanta atenção do quão forte que é isso. Deus escolheu se esquecer dos teus pecados. Isso é motivo de alegria? Amém. Você tinha muito pecado? Amém. Quem tinha pouco pecado? Eu tinha muito, né? Então eu acho que se você for o mais santo que você seja, por exemplo, eu sempre trago esse exemplo na classe dos novos. Eu acho que quem já fez classe dos novos comigo já deve ter ouvido isso. Eu falo assim, olha, o pastor ele fala sobre que se você fosse a melhor pessoa da terra, aí ele falou que por dia todo ser humano tem não sei quantos mil pensamentos, né? Eu não sei o número exato, mas ele fala lá, são milhares de pensamentos todos os dias. Você pensa muito? Eu penso demais. Eu acho que eu penso dormindo, né? Minha mente não para. Então assim, todo ser humano ele pensa muito, ele tem vários pensamentos. Toda ação que a gente faz, tudo aquilo que a gente decide, começa onde? Na mente, né? Começa primeiro aqui e você faz. Mesmo que seja algo que você fala assim, não, Davi, é automático. É um costume que eu já tenho. Eu nem pensei e fiz. Mentira, você pensou. Não é verdade? Passou na mente, mandou o comando e você fez. Certo? E aí eu trago sempre esse exemplo. Todo ser humano, ele tem não sei quantos milhares de pensamentos por dia. Vamos supor que desses milhares de pensamentos, só 2, durante o dia, só 2, são pensamentos ruins e pecaminosos. Só 2 de milhares por dia. Vamos supor que a melhor pessoa do mundo, aí eu falo assim, rapaz, quem é a pessoa que eu conheço assim, que é mais santa, que eu nunca vi ter problema com ninguém, falar mal de ninguém? Minha avó. Aí eu sempre trago esse exemplo. Minha avó é a pessoa que todo mundo gosta, né? Ela faz o café do padeiro, que vai deixar o pão do lado. Ele passa lá para tomar café. Então, mas imagina, se a avó, que é conhecida como Dona Neném, se ela for a melhor pessoa do mundo, não sei se é, mas se ela fosse e ela tivesse 2 pensamentos pecaminosos por dia. Vó tem quantos anos, vó? Faz 83. Cada ano, 365 dias, 2 pensamentos, dá uns 700 e tantos pensamentos maus por ano. Vezes 82, pecou muito. Quase 60 mil pecados. Olha aí, dá para se salvar por conta própria? Não. Então, eu acho isso muito legal, eu sempre trago esse exemplo da classe dos novos, porque, cara, às vezes a gente quer a nossa justiça própria, a gente quer se justificar, né? Eu sou salvo porque eu mereço, eu sou salvo pelo aquilo que eu faço. E não é. Você não é. Graças a Deus, e é motivo de muita alegria, que nós só somos salvos por uma coisa, que Jesus entregou sua vida por nós. E Ele resolveu se esquecer.
Ele te perdoou e resolveu se esquecer. Ah, mas os meus pecados são feios. Aí ele olha para ti e fala, hã? Que pecado? Você? Não é isso? Só que existe um problema. Existe um problema nessa questão. Muitas das vezes, nós pensamos que apesar de Jesus ter morrido por nós, perdoado os nossos pecados, ele resolveu se esquecer daquilo que a gente fez. E como fala lá em Isaías, é Isaías capítulo 1, versículo 18, que eu achei isso muito bacana. O pastor trouxe no domingo passado, se eu não me engano, e ele fala o seguinte: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, que é um vermelho bem vermelho, né? A célula vermelha deveria se chamar célula escarlata. Então, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E o pastor deu o exemplo, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. O pastor deu um exemplo que quando eles estavam lá fazendo tingimento de tecido, essas coisas lá na época de Jesus, tinha um tecido branco, e justamente se pingasse um pouquinho de escarlata e manchasse de vermelho, nunca mais saía. Mas não tinha Vênus que tirar, não tinha que boa. Tinha não. Podia deixar aqui boa no molho, não saía. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, rapaz, ainda que os seus pecados eles sejam tão vermelhos, tão escandalosos, tão intensos, quanto a escarlata, vai se tornar branco de novo. Porque eu me esqueci. Amém? Você fica feliz com isso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Então, não bastava tudo isso, dar o seu filho para morrer, ele ainda enfatiza que daqui para frente, ele passa um risco, olha, você fez o que você fez para trás ficou, mas daqui para frente, tudo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, tudo. Você sabe o que é tudo? Ela te respondeu o quê? Tudo significa tudo. Então ele fala, não bastando, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficam para trás e tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus. Então você entendeu que logo quando você vem para Jesus, ele passa a esquecer dos teus pecados, ele entende que você é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Na verdade a gente costuma dizer que é uma nova espécie, né? A espécie do tipo de Deus. Então você nasceu totalmente de novo. Amém? Isso aconteceu com você? Amém? Sabe qual é o problema que eu vejo? É porque a gente deveria aceitar Jesus e morrer. É o problema, a gente não morre, né? Se fosse igual o ladrão da cruz, tipo assim, aceitei Jesus, tive encontro com Jesus hoje. Vai estar comigo no paraíso. Eita, era poderoso. O problema é que não acontece assim. Amém? Não acontece assim. Então, se você quiser aceitar Jesus hoje, fique tranquilo. Você volta para casa. Certo? Então, você não vai morrer logo em seguida. Amém? Talvez fosse bom, porque a gente se arrependeria, estaria ali cheio do fogo de Deus e morreria. Ia para o céu direto. Bênção ou não? O problema é que quando a gente se decide por Jesus, decide seguir os seus caminhos, decide seguir Ele, né? Fazer essa carreira da fé, você não morre. Tem muita água para rolar para frente, certo? E no meio do caminho a gente acaba o quê? Esquecendo quem Deus é. A gente acaba perdendo aquela palavra que a gente recebeu quando a gente se apaixonou por Jesus. Eu não sei se você consegue fazer essa ligação, mas o teu relacionamento com Deus ele é muito parecido com um casamento, né? Eu acho que pelo menos na teoria, tá? Falando na teoria, um casal quando está se casando ele é para estar no momento mais apaixonado da vida deles, né, não? O cara chora de ver a mulher. Ele está namorando 10 anos. 5 anos de noivo. Nunca chorou, mas quando ele vê ela... Jardel. Nunca mais me esqueci do Jardel. Né? Chorava. A ideia era que você estivesse no ápice da sua paixão.
Mas os anos passam, não passam? As coisas mudam, não mudam? Ou então, pelo menos, são tendenciosas a mudar no relacionamento, né? Aquela paixão que tinha toda, talvez não tenha mais. Não estou falando de amor, porque eu acho que o amor ele é construído. Talvez no dia do casamento ali você nem amava direito, né? O amor acho que você vai construindo com o passar dos anos. Tem que passar umas coisas junto para poder aprender a amar, né? Mas paixão mesmo, a paixão é aquele fogo arrebatador que ele vem e volta. Amém? E aí o que acontece? A nossa vida com Deus é mais ou menos assim. Quando a gente aceita Jesus, a gente está no nosso ápice. A gente costuma falar no nosso linguajar de crente do quê? Do primeiro amor. Certo? Do primeiro amor. Só que é algo passageiro, eu acho que é uma injeção de ânimo que é dada em você, de paixão. Não deveria ser. Eu acho que é algo que você tem que fazer, você tem que trabalhar para que aquilo dure. É igual um casamento, você não tem que cultivar todos os dias para que continue. O relacionamento com Deus é a mesma coisa. Se você não fizer nada, nada vai acontecer, né? Você realmente tem que estar ali podando, cultivando, regando. É trabalhoso. E aí já diz pastor, se você não quer trabalho, morra, né? Mas o tempo passa e o nosso relacionamento com Deus, que você via Deus até no barulho do vento do ar-condicionado. Já aconteceu isso com você? Poxa, você está tão apaixonado por Deus que você sai de bicicleta no meio da rua. Cada revelação, né? Passarinho voando e você, nossa, se Ele cuida tão bem dos pássaros, quanto mais de mim. Né? Apaixonado por Deus, cheio dele. E aí você vê Jesus em todo canto, você fala, meu Deus, para que eu vou namorar? Para que eu vou casar se Jesus está voltando? Né? Para que eu vou arranjar um trabalho se eu tenho que ser missionário? Quem já pensou isso aqui? Eu. Só eu. 100 milhares de vezes. De vez em quando eu penso. Mas o tempo passa, né? Eu estou emendando, vamos fazer as contas aí. Sou novo, mas vamos fazer as contas. Eu aceitei Jesus em fevereiro de 2009. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tu já fez as contas, foi? Quantos anos? 16 anos. 16 anos num relacionamento já é muito tempo, né? É, né? 16 anos já dá para ter um menino grande. Quem que tem 16 anos aí? Levanta aí alguém que tem 16 anos, pelo amor de Deus. Não tem ninguém. Tá ali, ó. Olha ali, ó. Já dá para ter um menino daquele tamanho. O culto das 4 tem pouca gente de 16, né? 50. Quem tem 50? Na casa dos 50. Na casa dos 50. Na casa dos 60. Dos 70. Aí. Dos 80. Levanta, ó. E aí o tempo passa, e aí você se pergunta, cara, por que Deus não fala mais comigo? Quem já passou por isso? Eu, né? Por que Deus não fala comigo? Eu não sinto mais a presença de Deus. Você já passou por isso? Amém. Amém não, né? Acontece, é a vida. Eu também, né? Quem já pensou assim, caramba, eu sou filho de Deus, mas as coisas para mim só dão errado. Eu já pensei. Quando você chega numa hora que você não tem mais perspectiva, também é isso aí. Você não tem mais perspectiva do futuro, você fala, eu oro e parece que Deus virou as costas para mim. Deus não me escuta. Você já passou pelaquela época que você fala, a gente tem um linguajar, fala que o céu está de bronze. Eu nunca entendi. Por que o céu está de bronze? Né? Mas ele está. O que quer dizer é que Deus não me escuta. Tem um teto aqui, parece que a minha oração bate no PVC e volta. Né? Você já passou por isso? Eu tento consertar as coisas e parece que só gera um rombo cada vez maior. Eu me sinto inútil na obra de Deus. Eu deveria estar fazendo mais, eu deveria estar me entregando mais. Eu sei que eu tenho um chamado e eu não dou resposta para... Você já passou por isso? Amém. Ou não, né? Então, na vida com Deus,
quando a gente não morre igual o ladrão da cruz, após aceitar ele, pode ser que a gente passe por esse caminho. É uma realidade. Amém? E é por causa dessa ótica, dessa visão, que a gente acaba criando de Deus, que eu passo a cogitar que Deus não me ama mais. Por mais que eu não fale isso com a minha boca, com as minhas palavras, o meu entendimento, a minha atitude, no meu subconsciente, a verdade que eu tenho é essa. Cara, Deus não me ama mais. Não sei se você já parou para pensar nisso. E é nessa situação que eu deixo o ladrão roubar a semente, né? Então eu acho que é nessa situação que o ladrão vem no nosso coração, ele rouba a semente que foi plantada, rouba a palavra que foi plantada, e aí eu deixo de crer que Deus ele realmente é quem ele é. Eu passo a ter uma imagem desfigurada de Deus. Eu passo a ter Deus como um pai ruim, eu passo a ter Deus como um velho ranzinza, eu passo a ter Deus como alguém que está olhando para mim só para me julgar, que não está interessado nos meus problemas. Eu passo a ver como se Deus me tratasse como bastardo, como se Ele não tivesse envolvido na minha vida. Porque eu imagino que, na verdade, Deus não se esqueceu dos meus pecados, Ele se esqueceu foi de mim. Né? Aí o diabo vem mentir no meu ouvido e dizer, cara, Deus não se esqueceu dos seus pecados, Ele realmente se esqueceu, tá certo, mas Ele se esqueceu de você não está vendo não? Você ora, nada acontece. Você se move, não dá certo. Olha para a vida do cara do lado, está dando tudo certo, Deus ama ele. A palavra ela é verdade, mas é verdade para ele, não para você. Isso já passou? Já chegou? Essa seta do diabo já passou na tua cabeça? Amém? E é nessa hora que a gente começa a ter um retrato de Deus diferente do que Ele é. A gente acaba esquecendo que Ele é. E aí eu quero justamente trazer isso aqui hoje. Sobre quem Deus é. Quais são as características de Deus que Ele se apresenta na palavra. Amém? Porque às vezes nós esquecemos que nós temos um Deus todo-poderoso. Criador dos céus e da terra. Né? Nós tratamos Deus como alguém comum. E nós esquecemos que Deus ele é o grande, e eu acho muito massa, né? Essa definição de Deus, que é Yahvé, né? Então nós esquecemos que Deus ele é Yahvé, que é o que ele disse para Moisés, né? Quando Moisés fala, e se perguntarem, ele fala assim, pai, diga que eu sou o que sou. Ponto. Eu sou o grande, eu sou Yahvé. Diga para o faraó não se acha Deus, diga, eu sou o que sou. Ele é o Deus que tirou o povo do Egito. É o Deus que fez o mar se abrir, fez o povo passar a pé enxuto. E por causa dessa ótica que nós pensamos que Deus se esqueceu de nós acabamos se esquecendo de que Ele é o grande eu sou. Nós se esquecemos que apesar dessa nossa visão, dos nossos sentimentos, eu quero lhe dizer... Espera aí. Abre tua Bíblia lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Amém? Conseguiu abrir? Números 23, 19. Fala o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fale, ele deixa de agir? Acaso ele prometa, ele deixa de cumprir? Vamos ler de novo. A palavra fala lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Me responda. Deus se arrepende do que fala? Não. Se ele te promete uma coisa, ele falha? Não.
Então nós temos que entender que apesar da visão que a gente criou de Deus, desse retrato, que a gente construiu dele, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo sempre. Amém? Então o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, o mesmo Deus que sustentou o povo no meio do deserto, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que fechou e matou todo o exército de Faraó, é o mesmo Deus de hoje. Não sei se você sabe, lá no deserto, tinha uma nuvem que acompanhava o povo justamente durante o dia. O povo não ficava no sol não, olha aí. Eu trabalho no sol. O povo no deserto tinha uma nuvem, cara. Será que Deus não tinha cuidado? E à noite tinha fogo para aquecer o povo. Tinha maná do céu para o povo comer. Não precisava ir nem na padaria para comprar pão. Ele vinha de onde? Do céu. O maná descia. Aí o povo falou, tá bom de maná. Eu quero comer carne. Aí você já sabe qual é o próximo capítulo? Carne, adoidada. Vai comer carne até sair pelo nariz. Eu não sei se você já fez um churrasco que você comeu tanta carne, que tu mastiga a carne e ela já está sem gosto. Você fala, eu não aguento mais nem ver carne na minha frente. Então, acho que mais ou menos era assim o povo lá no deserto. Então a palavra fala, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai fazer. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? Você se alegra nisso? Então Deus não mudou. Ele continua sendo Deus. Amém? Isso não é frase só para música, isso não é frase só para camisa, isso não é frase para botar no Instagram, isso é frase para colocar no coração e ser verdade. Ele é Elohim, o Deus criador, e eu acho isso muito massa, ele é um Deus criativo. Muitas das vezes nós olhamos Deus com visão tão errada. E aí eu acho muito massa, porque, eu não sei se você sabe, o mundo quem criou foi Deus, né? Tudo que nele existe foi Deus que criou. A palavra fala que os céus é dele, a terra é dele, o monte é dele, o gato que está em cima do monte é dele, o ouro que está debaixo do monte é dele, eu sou dele, você é dele, tudo que há é ele. Ele é dono de tudo. Amém? Então, ele é o Deus criador, ele é o Deus Elohim, e eu acho maravilhoso uma frase que o pastor fala, de uma revelação que chegou no coração dele aqui, e é justamente isso, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele é o Deus criador e ele voltou a criar. Deus voltou a criar, é da natureza dele ser criador. Amém? Ele é o Deus El Shaddai. Você acha que isso é o quê? Só nome de pizzaria? Não sei se é do teu tempo. No meu tempo tinha, acho que era a única pizzaria que tinha no Maracanã, né? El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. Qual o problema que tem na tua vida? O que é que você precisa resolver? Será que Deus não tem poder para resolver? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Você crê nisso? Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus da provisão. O que é que te falta? O que é que você precisa? Você tem um pai que é conhecido como o Deus da provisão, o Senhor que provê. Amém? Você já pôde provar da providência de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família? Então ele vai continuar fazendo, não é porque os anos passaram, não é porque as estações mudaram que Deus mudou. Quem muda é eu e você. Nós mudamos com Deus, amém? Mudamos. Às vezes nós estamos morrendo de apaixonado e às vezes nós não queremos nem olhar para Deus. Não é isso? Não é assim? Às vezes a gente quer morar na igreja, às vezes a gente não quer vir nem para o culto de domingo. Não acontece? Mas Deus não. Deus, ele te amou lá no início. Ele te ama hoje. Ele te ama sempre. Amém? Ele cuidou de você. Ele continua cuidando. E ele vai cuidar, ele não muda. Ah, Davi, mas eu não trato Deus bem. Deus fala, e daí? Você não me muda. Você não muda o que Deus é. Amém? Aleluia.
É cura que você precisa? É cura que tira a tua paz, é doença, é problema, é morte que quer chegar na tua... Deixa eu te dizer, ele é conhecido como Jeová Rafá. O Deus que cura, o Senhor da cura. Ele tem cura para você. Tem mais algum problema para resolver? Que Deus não possa resolver? Porque na maioria das vezes a gente acaba procurando em outros lugares a resolução dos nossos problemas. E você não vai achar nunca. Amém? Eu acho muito legal aquela música que a gente canta do... F. Hope. Tu és por quem a minha alma... Como é o começo? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Vamos passar para frente, nessa parte não. Me conhecer, me ofereceu uma água que jorra sem fim. Essa parte aqui, ó. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. Isso aqui para mim é ouro, velho. Porque realmente a vida, pelo menos a minha, muitas das vezes eu me deparo justamente tentando buscar em outras fontes aquilo que é um vazio de Deus. Aquilo que eu deveria resolver em outro lugar. E aí eu estou sempre buscando em outras fontes. E eu acho muito massa essa visão aqui, que é justamente... Dá de beber, eu tenho sede, eu tenho uma necessidade aqui, eu preciso da água que você tem, justamente para não precisar mais estar buscando em outras fontes, tateando, feito maluco, procurando realização, procurando felicidade. Eu não vou precisar procurar de novo, porque eu te conheci, porque eu bebi dessa água que você tem para me dar. Né? Não é isso que Jesus fala para a mulher samaritana, né? Essa ilustração? Ele fala, mulher, se você soubesse quem fala contigo. Olha aí, eu acho que o segredo do Evangelho é a gente conseguir ter a noção, a revelação de quem Jesus é. Né? Tratar Ele como quem Ele é. Né? O pastor fala, se o Neymar chegasse aqui, aí todo mundo fala, o Neymar só cai. Eu queria ver se o Neymar chegasse aqui, senão era um monte de nego querendo bater foto. Ah, mas o Neymar só cai, ia bater foto com ele caído. Não ia não? Ah, o Neymar vai para o culto hoje, você ia comprar uma roupa para vir para o culto. Hã? Quem que não vinha? Ah, tá bom, Claudinha não vinha não. Mas tu, Pia, ia vir com a roupa melhor, não ia não? Eu ia vir, cara, é doido. Falar, pô, Neymar. Davi ia trazer um óculos, não ia não, Davi? Ô, Neymar, bate só um history. É só um history, cara. Não custa muito, não. Né? Então, se o Neymar chegasse aqui, talvez muitas pessoas mudariam o comportamento. Beleza, isso é normal. Estou julgando isso, não. O problema é porque, às vezes, o Yahvé, o El Shaddai, o Adonai, Elohim, Jeová Jireh, Jeová Rafá, está aqui, velho. E você está o quê? Alheio. Alheio. Pensando em tudo no mundo, menos nele. Considerando tudo, menos ele. Então, por muitas das vezes, é porque a gente não tem ciência de quem Deus é. A gente não conhece Deus como Ele é, e Ele se apresenta com todo o seu poder, com toda a sua grandeza. Amém? Então, se é cura que você precisa, você tem um Jeová Rafá, o Deus que cura. E Ele vai trazer cura para você. Amém? Isso faz parte do pacote da salvação. A gente sempre fala isso na classe dos novos. Né? O pacote da salvação não é ir para o céu, é viver na terra como salvo. É você ter cura, prosperidade, alegria, amor, paz. Tudo isso te acompanha hoje. Amém? É você provando o céu na terra. Amém? É assim que nós temos que viver. Se nós não vivemos assim, está errado. A gente tem que ligar o alerta e começar a corrigir o que precisa ser corrigido.
Porque nós temos um padrão. E eu acho maravilhosa as histórias do pastor. Você vai ver eu falar muito dele porque eu só escuto ele pregar. Né? Não tenho o costume de ouvir outros pregadores. E aí, ele fala sobre a questão de que ele ia evangelizar, se eu não me engano, quando ele era mais novo, e tinha uma mulher que falava, minha vida é um inferno. Minha vida é o inferno. E ele julgava, falando, rapaz, ela não sabe o que é o inferno. O inferno é muito pior do que isso. E eu acho que isso é um senso coletivo, a gente pensa isso mesmo. Né? E tipo, rapaz, quem fala que está vivendo o inferno, sabe nem o que é o inferno. O inferno é muito pior. Mas no final ela tem razão. Se é para o inferno que ela está indo, hoje ela já começa a sentir o inferno. Hoje ela já começa a viver como se ela estivesse vivendo no inferno. Da mesma forma, se é para o céu que você vai. Porque eu não sei se você... Tem uma frase que eu acho maravilhosa, que eu estou lembrando nela muitas vezes agora, que é de quem é crente já mais antigo, né? Que fala que Jesus cura, salva, liberta e ainda leva para o céu. Né? Então, se você for pregar um dia, você fala isso que funciona. Né? Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu. Então, se você crê nesse Jesus que cura, salva, liberta e leva para o céu, e você está indo para lá, o correto, o normal, é que você comece a viver o céu hoje. Amém? É que a tua família tenha paz hoje. Aleluia! É que você tenha alegria hoje, é que você ande em prosperidade hoje. No céu tem escassez, tem falta? Não! Então na tua vida também não tem que ter. Amém? Quem é para ser pobre é o diabo. Não é não? Ah, meu Deus do céu. Se você quer ver o diabo, fique liso. Não é não? Isso é coisa para filho de Deus? Não! Aleluia! Mas hoje eu quero enfatizar uma das faces de Deus, que mexe muito comigo, que tem mexido muito comigo ultimamente, né? E eu queria que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis 16. E essa face de Deus eu acho maravilhosa, porque ela vem falando comigo ao passar dos anos. Gênesis capítulo 16, a gente vai ler o capítulo todo, tá? Vamos lá, versículo 1. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Diga, Agar. Um dia Sarai disse a Abraão, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Você conhece essa história? Amém? Abraão concordou com o plano de Sarai. E assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Porque agora ela tinha um filho e a senhora dela não tinha, né? Aí Sarai disse a Abraão, por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abraão respondeu, tá bem. Abraão aqui é a figura do homem. O homem, ele quer o quê? Resolver o problema, né? Quer discutir muito. Ele falou, tá bom, o que é para fazer? Para de falar. Está bem, Agar é sua escrava, você que manda nela. Faça com ela o que você quiser. Foi o que Abraão disse para Sarai. Aí Sarai começou a maltratá-la. Maltratou tanto Agar que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor, e essa parte que eu quero trazer para você. Entenda, Agar estava numa situação que ela estava sendo tão maltratada, tão opressa, que ela acabou fugindo de casa, grávida. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto.
perto de uma fonte que fica no caminho de Sur. E perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde você está indo? O anjo se fazendo de desentendido, né? Os anjos têm desses negócios, né? Depois eu falo para você, para ele sair do... Para onde você vai? E aí ela responde: eu estou fugindo da minha dona. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para a sua casa e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes sejam tão grandes, eles serão tantos, que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome: El-Roi, o Deus que vê. Ou o Deus que me vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será a verdade que eu vi aquele que me vê? Por isso que esse poço que fica entre duas cidades lá, que o nome é difícil, é chamado de poço daquele que vive e me vê. E eu acho poderoso essa definição que Agar dá para Deus. Isso é uma experiência que ela tem com Deus. Que ela está sozinha, num momento difícil, onde todos esqueceram dela. Imagina, ela é uma escrava, então se os seus senhores a expulsaram, a maltrataram, e ela está grávida ali no deserto, abandonada. E eu acho que o pensamento de Agar é justamente: ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, tudo que eu faço dá errado. Eu nasci para ser escrava e até como escravo eu estou sofrendo. Estou grávida, como que vai ser a vida desse menino? Qual é o futuro que esse menino vai ter? E o anjo do Senhor chega e fala: tenha calma. Deus viu você. O seu filho ele vai ser tão numeroso, tão grande. Essa é a sua preocupação? Ele vai ser tão grande. E aí a gente sabe que foi nesse pecado de Abraão aqui que começou ali a descendência do Islã, dos muçulmanos, né? Todo mundo ali é descendente de Ismael, né? É a galera que persegue o povo de Deus, né? Então Deus fala assim: olha, eles vão ser numerosos. Eles vão lutar contra todo mundo e todo mundo contra eles. A descendência de Ismael. Então fica tranquila, volta para lá, seja obediente à tua dona, porque Deus vai te dar um filho, o nome dele vai ser Ismael, e eu te vejo. E eu acho muito massa essa face de Deus, porque muitas das vezes eu acho que o nosso questionamento com Deus é justamente pensar que Deus está alheio à nossa vida, Deus está alheio àquilo que nós estamos fazendo, Deus não se importa, ou isso não é tão importante para Deus. É tipo assim: Deus ele tem tanta coisa para fazer no mundo, tanta oração para responder, por que é que ele vai parar tudo para dar atenção para mim? Né? Então eu acho que muitas das vezes esse é o nosso questionamento com Deus, né? Ou às vezes nós crescemos e a gente tem uma visão de pai que não se importa, de pai que não dá atenção, de pai que não supre. E quando a gente olha para Deus como nosso pai, no nosso subconsciente a gente compara as coisas. Ah, é pai é isso daqui. Então a experiência de Agar, ela chama Deus de El-Roi. Eu acho que é assim que fala. Se não for, depois você bota lá no Google. O Deus que me vê. E ela dá o nome lá do poço onde ela estava encostada, lá parada. Esse é o poço daquele que vive e me vê. E eu acho muito massa a fala de Agar, que ela fala assim: meu Deus, será que isso é verdade? Depois você lê. Essa é a pergunta que ela faz. Ela falou: será que eu vi aquele que me vê? Será que eu acabei de ver aquele que realmente se importa comigo? Olha que massa a revelação de Agar. Será que eu vi aquele que me vê? E Deus, apesar de não com essa nomenclatura durante a Bíblia, Ele mostra que realmente Ele vê você. Não sei se você lembra, mas Ele viu a oração de Ana
aflita por ter um filho, e Deus viu Ana na sua aflição, e deu Samuel, profeta de Deus, amém? Deus, ele viu Zaqueu, em cima da árvore, né? Jesus está passando, e ele vê Zaqueu. Eu acho que antes de Zaqueu ver ele já tinha visto Zaqueu. Ele é o Deus que viu a mulher samaritana, da conversa que a gente, da música que a gente cantou aqui. A mulher samaritana era ralé. Judeu e samaritano não andavam junto. E Jesus, que era Jesus, foi lá na mulher samaritana, começou a falar com ela, e ele viu o passado dela, mas viu também quem ela era, viu o seu coração e quem ela podia se tornar. Ele se preocupou, conversou, e ela falou, e ela conversando ali, ele fala dos maridos dela, dos relacionamentos fracassados, de tudo aquilo que tinha acontecido. Talvez aquela mulher fosse cheia de ferida, né, dentro emocionalmente, porque ela já tinha passado, se eu não me engano, por 5 casamentos, né, e não tinha dado certo. Ela estava com um relacionamento agora que também estava um negócio meio esculhambado. Fora disso, ela era samaritana, ela não tinha acesso àquilo que os judeus tinham. E ele chega para ela e fala: mulher, se você soubesse quem fala contigo, tu me pediria água e eu te dava água viva. Eu te vejo. Amém? Ele é o Deus que viu Natanael debaixo da figueira. Quando Jesus vai falar com Natanael, ele fala: rapaz, eu já tinha te visto. Eu já tinha visto você debaixo da figueira. Natanael fala assim: o quê? Eu estava longe de todo mundo, eu estava escondido, ninguém dava para me ver. Você não se esconde dele. Ele é o Deus que te vê. Amém? Você fica feliz porque Deus te vê? Amém. Você fica feliz porque Ele se preocupa com você? Então, da próxima vez que essa mensagem do capeta bater na tua porta, bater no teu coração, que você não é importante para Deus, que as coisas não acontecem como deveria ser, que você não prospera, que você não vai dar certo, que as coisas boas não são para você, são para o vizinho, para você não, porque Deus não está nem aí para ti, que as tuas orações não passam do teto. Você vai lembrar que Deus se esqueceu foi dos seus pecados e não de você. Amém? Porque com você, Ele tem essa face, além dele ser o Todo-Poderoso, além dele ser o Criador dos céus e da terra, além dele ser o Deus Jeová Jireh que provê, além dele ser o Deus da cura, além dele ser tudo isso, Ele é aquele que te vê. Ele é aquele que te acompanha. Por mais que você pense que Ele não está interferindo nas coisas, mas Ele está vendo. Eu acho isso muito legal. Por exemplo, o Dom está numa fase, meu irmão, hard. E aí ele quer mexer em tudo. Ele procura precipício. É uma adrenalina que... E aí, eu reparo muito nisso. Ele está lá fazendo as coisas dele, jurando que ninguém está vendo. Às vezes correndo risco, correndo perigo. E eu estou olhando. Eu acho, porque assim, às vezes quando eu estou muito preocupado com ele, meu irmão, eu não tiro o olho dele. A gente vai para o shopping, e quando chega no shopping ele quer descer, entra ele na Riachuelo, ele quer sair correndo, no meio das roupas, passando a mão nas roupas. E aí eu deixo, senão ele bota a gente doido, deixa ele lá. Aí ele começa. Só que eu tenho o maior medo dele sumir ali naquele shopping, né? Passando, um menino bem lourinho. Eu não sei se quem gosta de sequestrar gosta de menino lourinho, mas se eu fosse o sequestrador, eu sequestraria assim no naipe dele. Aí, ele, ó. E aí, cara, eu não escuto mais nada. Eu não vejo mais ninguém. Meus olhos estão nele. Ele passa, eu vejo. Ele passa, eu vejo. Ele vai pra lá, eu tô olhando. E eu fico numa distância que eu falei, se alguém pegar, dá tempo eu correr. Porque eu corro lento, mas se alguém pegar, eu corro. Dá tempo rebolar alguma coisa, né? E eu tô olhando. Então, eu não interfiro. E eu acho que Deus, muitas das vezes nós julgamos que Deus está alheio ao que nós estamos fazendo, ao risco que nós estamos correndo. E Deus está falando, deixa de ser besta, eu estou te vendo. Você está onde meu braço alcança. Eu consigo interferir na hora que eu quiser.
Deixa de me julgar de acordo com aquilo que você acha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai falar uma coisa e não vai cumprir? Não. Se ele falou, vai acontecer. Amém? Aleluia. Aí eu queria que você abra a sua Bíblia aí no Salmo 139 para a gente finalizar. E no dia que você estiver lá na sua bad, na sua incredulidade, acreditando que Deus não é tudo isso que a gente está conversando, que Deus realmente, ou então se Ele é para os outros, para você não. Eu quero te deixar esse Salmo 139 para que você leia, e a gente vai ler junto para finalizar. Salmo 139 ele faz o seguinte: Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabe tudo o que eu faço, e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vê quando estou trabalhando, quando estou descansando. Tu sabes tudo o que faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Você está em volta de mim por todos os lados e me protege com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento ele é profundo demais para mim. Aonde posso eu escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Porque se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá está também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali a tua mão me ajuda. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria de nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre luz e escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Vamos lá para o versículo 23. E aí ele finaliza assim: Ó Deus, examina e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Esse Deus aqui, que o salmista está falando, é o seu Deus. É o Deus que quando você estava sendo gerado na barriga da sua mãe e nem ela sabia, Ele já estava te vendo. Ele já tinha escrito todos os teus dias. Eu não sei aqui quem já foi pai, quem já foi mãe, mas quando você descobre, quando você tem essa notícia, meu Deus, em minutos, em dias ali, pouco tempo, você já idealizou tudo. Como é o nome do menino? Se ele é menino ou se é menina? Como que vai ser o quarto? A escola que vai estudar? Se ele vai ser profeta ou se ele vai ser pastor? Como que você vai fazer? Como que você vai cuidar dele? Talvez, será que ele vai parecer comigo? Vai parecer com a mãe dele? Será que ele vai ter o meu nariz? Minha perna torta? A mulher está dizendo que ele tem. Tudo isso você imagina e idealiza. E o menino está lá, ele é um carocinho de feijão. Nada formado ainda. O que Deus está falando era, você pensa que eu estou alheio à tua vida? Quando você era um nada, lá na barriga da tua mãe, eu já estava tecendo você e escrevendo todos os teus dias antes que nenhum deles existisse. Eu já escrevi todos os teus dias.
O dia de hoje que você está vivendo, eu já escrevi os teus dias. E o pastor até sempre comenta, né? Quão precioso seria se a gente conseguisse chegar em Deus e falar assim, Deus, deixa eu só ler umas 3 páginas do que você escreveu sobre mim. Deixa eu ver o que é que você sonhou para mim, o que é que você idealizou para mim. Então, no dia que você estiver lá, desacreditando de Deus, do mundo, lembre, quando você não era nada, Ele escreveu todos os teus dias. Não é hoje que Ele vai te abandonar, porque Ele é o mesmo hoje, ontem e sempre. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Amém. Aleluia.